Salve galera! Estamos aqui para mais um Direto ao Ponto e hoje vamos falar Vamos falar sobre introversão e extroversão. uma tipologia. Todos nós somos mais introvertidos ou mais extrovertidos. Esse é um ponto que é super importante, porque essa questão da introversão e extroversão não é algo binário, não é sou ou não sou, sou um ou sou outro. É como uma escala. Então você normalmente é mais introvertido ou mais extrovertido, e você pode inclusive ser ambivalente, que é a pessoa que fica ali no meio, entre a introversão e a extroversão. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu sou introvertido e a Lari também. Eu também. Mas eu, dentro dessa escala, sou mais introvertido do que a Lari. A Lari tende um pouquinho mais para a escala, ela tem Eu fico mais no meio ali. Mais indo para o meio, quase na extroversão. Mas é uma escala, entendeu? A gente vai jogando. Então não é uma coisa binária, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é Palmeiras e Corinthians, né? Flamengo e Fluminense, é uma escala. E o objetivo desse vídeo é justamente explicar um pouco sobre isso para você, o que é introversão, o que é extroversão, falar um pouco da escala, para que você então consiga se situar dentro dessa escala de introversão e extroversão, e você então ter o ponto de partida, aonde eu estou. Tendo esse entendimento, então você consegue então manipular a sua realidade e a sua vida, para que você possa potencializar a sua tipologia e não negar a sua tipologia. Exatamente. Que é o que acaba acontecendo com muitas pessoas, e aí acaba gerando desânimo, frustração, você se colocando num lugar ali que não é o seu. Você sente às vezes uma falta de energia ou um descompasso, aquele peixe fora da água, e você não entende muito bem por quê. Às vezes é porque você está machucando a sua tipologia, as características da sua tipologia. Você não está respeitando algumas das características que te formam. Então é super importante você entender para que toda tipologia, né, como a gente fala, introvertido e extrovertido, é uma tipologia. São duas metades de uma mesma moeda, né? Elas formam um todo. E cada lado tem as suas características e as suas limitações. Então é importante você saber quais são as características, quais são as virtudes, os potenciais e limitações de um lado, para que você possa trabalhar isso. Então, começando falando um pouco da definição, né? Quem trouxe esse conceito da introversão e extroversão para o mundo, né, foi o Jung, o psicólogo Jung, e ele define o introvertido como sendo a pessoa que perde a energia na relação social. E o extrovertido é a pessoa que se recarrega, se reabastece na relação social. Tá? Então, só complementando que o introvertido ele não tem a ver com timidez ou com a pessoa ter dificuldade de se relacionar, ou ter fobia social, ou não gostar de festa, ou não gostar de interações sociais. Isso não tem absolutamente nada a ver. Mas o introvertido ele tem um limite, né? Porque na relação ele começa a perder energia, Então ele precisa ali, ele chega no limite onde ele precisa falar, ok, estou me retirando da interação social e agora eu me recarrego em casa, sozinho, de forma introspectiva, enquanto o extrovertido ele está sempre se reabastecendo. E quando ele está sozinho, ele cai no tédio muito facilmente. Ele precisa da relação para ele poder se estimular. Exatamente. Então, por exemplo, numa festa, o introvertido e o extrovertido, eles tendem a se comportar de formas diferentes. Ambos gostam da festa, ambos gostam da interação social. Como a Lari disse, não tem nada a ver com timidez, nada a ver com a fuga de um não querer estar em sociedade. Mas o extrovertido, ele tende mais para a amplitude. Né? Então ele vai entrar na festa, ele vai cumprimentar todo mundo, eu cheguei, abraça todo mundo, circula pelo todo o ambiente, fala com todo mundo. Normalmente ele é que fala mais, né? É que fala mais. O introvertido, ele vai entrar naquela mesma festa, ele vai tender a buscar aquele grupo de pessoas onde ele tem mais intimidade, onde ele vai conseguir ter profundidade. E aí ele vai passar, às vezes, 2, 3 horas daquela festa só com aquele grupinho de pessoas, sem nenhuma necessidade de circular e cumprimentar todo mundo e falar com todo mundo. Então você vê o mesmo ambiente, duas características, dois comportamentos completamente diferentes, que não tem certo ou errado, melhor ou pior, são simplesmente características. O que acontece hoje na nossa sociedade é que existe uma hipervalorização do extrovertido ou da extroversão. E uma construção de espaços que estimulem a extroversão. E aí, até só fazendo um complemento, que o psicólogo Hans Eysenck, ele trouxe na década de 60 um outro fator, um outro elemento que diferencia o introvertido do extrovertido, que é o estímulo, né? O introvertido, ele não precisa de muitos estímulos. Já o extrovertido, ele precisa de muitos estímulos. E nós estamos vivendo hoje num momento, né, de sociedade que tem muitos estímulos. Isso pode sobrecarregar. Então, você estava falando que hoje, né, a gente criou estruturas que valorizam o extrovertido. O extrovertido, então, são as redes sociais, a valorização, sei lá, de youtubers, a valorização
de tudo que é para fora, né? A sociedade do show, a sociedade do espetáculo, a sociedade que fala, a sociedade que põe para fora. E há uma depreciação da sociedade que vai para dentro, das pessoas que buscam a profundidade, que buscam pensar antes do falar, e inclusive nas empresas. Se você reparar, as empresas, elas também estão entrando, ou já entraram há um bom tempo, nessa filosofia da extroversão. Já entraram há uns bons 30 anos. Pode reparar, nas empresas hoje, nas escolas também, tudo é em grupo, tudo é reunião, tudo é feito de forma coletiva, é o brainstorm, é a cocriação, tudo é feito em sala com muitas pessoas, todo mundo falando, é post-it. Na educação também, é todo mundo em grupos coletivos. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas, quando há uma supervalorização dessas características, os introvertidos, eles sofrem demais, porque o introvertido, ele precisa de tempo sozinho para pensar, às vezes, numa solução, para estudar e aprender. E quando ele vai o tempo inteiro em grupo, ele perde energia, ele não aguenta, ele fica sobrecarregado. E aí ele não consegue dar o melhor de si. E aí você também vê uma valorização de carreiras onde o extrovertido é aquela pessoa do palco que está se apresentando, está na palestra, está falando, que não sei o que expõe, que é muito mais valorizado em detrimento de carreiras que são mais técnicas ou carreiras que requerem mais concentração, requer mais atividades sozinhas. Então esse é um ponto que é bastante difícil até para o introvertido de hoje, que às vezes busca entrar na extroversão para conseguir ser valorizado, para conseguir ser reconhecido, e se fere bastante, se agride bastante, né? Se sente incompreendido, se sente isolado, não se sente pertencente àquele ambiente. Fica tudo muito difícil, muito pesado às vezes. Então, vamos resumir um pouco as características do introvertido e do extrovertido. Então, o introvertido, eu acho que essa é a principal, e tudo deriva disso, é essa sua característica de se energizar dentro e perder energia quando vai para fora. E o extrovertido, ele se energiza quando ele vai para fora e quando ele vai para dentro, ele não ganha energia. Então, ele cai no tédio. Então, o extrovertido sempre busca fora e o introvertido sempre busca energia dentro. Tá? Uma outra característica é que o introvertido, ele por ter essa característica da energia, de buscar energia dentro, ele vai atrás da profundidade. E o extrovertido, ele vai para abrangência, amplitude. Ele quer mais coisas, ele quer diversidade, vamos assim dizer. Então a ideia é que você consiga entender, né, qual é a sua tipologia, para onde você está caminhando mais na escala, se é mais para a escala da introversão ou mais para a escala da introversão, para que dessa forma você consiga começar a manipular a sua realidade e as suas escolhas a partir dessa tipologia, para que isso se potencialize, não seja algo que vire contra você. Exatamente. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, eu e a Lari, nós trabalhamos com educação, nós estamos passando conteúdos para vocês. São características de colocar para fora, né? De características mais extrovertidas, vamos assim dizer. Então, como é que a gente faz para lidar com isso no nosso dia a dia, sendo que nós dois temos uma característica mais introvertida? A gente achou que um caminho muito bacana era trabalhar através de vídeos, educação online, em que a gente pode gravar, e essa gravação às vezes pode ser repetida várias vezes, do que trabalhar com palestras e falar presencialmente com várias pessoas, porque a gente tem uma experiência pessoal de quando a gente faz coisas presenciais, a gente fica muito cansado, porque é um hiperestímulo, é muita gente, é muita conversa, a gente acaba ficando bastante cansado, assim. Então a gente falou assim, nossa, vamos controlar um pouco mais. A gente quer, faz parte da nossa atividade. É o que a gente gosta de fazer, mas a gente precisa respeitar os nossos limites. Exatamente. Assim, a gente não significa que a gente não faça, que a gente não vá, mas se a gente fosse fazer só presencialmente, nós iríamos nos esgotar muito. Então a gente tem o equilíbrio entre fazer algumas coisas presenciais e ter mais da nossa operação, 80% dos conteúdos que a gente passa de forma online é uma coisa que funciona. Foi dessa forma que nós manipulamos a nossa realidade de acordo com a nossa tipologia. E assim a gente então consegue ter espaços de introversão que pra gente funcionam bem e espaços de extroversão até onde o nosso limite de extroversão ele consegue atingir. E da mesma forma, a gente constrói uma Moporã com um olhar sempre de profundidade de conteúdo. Quando a gente faz um curso, né, e onde a gente entrega o nosso melhor são nos cursos, por quê? Porque é onde a gente consegue ter profundidade. Às vezes um curso de 3 meses, né, onde a gente durante 3 meses vai profundamente trabalhar com os alunos, ao diferente do que a gente consegue fazer, por exemplo, aqui num vídeo, que tem, em geral, os direto ao ponto tem cerca de 20 minutos, que
para YouTube é completamente fora do padrão, né? Doido que faz vídeo de YouTube de 20 minutos, né? Então... totalmente fora do padrão. Mas a gente gosta de dar mais elementos, um pouco mais a fundo, trazer um pouco mais de conceitos. Porque tem a ver com a nossa tipologia, com a forma como a gente se coloca no mundo. Assim. E quando a gente tentou fazer coisas, né? Nossas experiências de vídeos, mais curtos. Não conseguimos. A gente não consegue, a gente fica satisfeito com o resultado. Fica tipo, falando, ficou bom. Nossa, tão pouquinho, não falou nada, não chegou em lugar nenhum. Mas faz parte. Acho que a grande questão, a grande mensagem que a gente quer trazer para vocês aqui nesse vídeo é que você, cada um, seja você extrovertido ou introvertido, se reconheça, né? Se valorize e se respeite. E se respeite. Eu acho que mais do que tudo é você abraçar características suas, em vez de você tentar ser alguma coisa que você não é. Então, se reconheça dentro dessa... Né? Essa é apenas uma tipologia, existem N outras que a gente pode se reconhecer e ajudar a gente a se conhecer melhor. E essa é uma que pode ajudar muito você a direcionar suas escolhas profissionais, suas escolhas de relação, suas escolhas sociais, para que você se sinta energizado da forma que for melhor para você. Você construir criativamente a sua realidade, fazendo o melhor uso da sua energia. Esse é o ponto. Então, espero que vocês tenham gostado. Exato. E até o próximo. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.